Olá, pessoal! Essa é a aplicação da avaliação diagnóstica de retorno de matemática do segundo ano. Para realizar essa avaliação, você vai precisar da prova impressa ou então do seu caderno, lápis e borracha. Se você retirou a avaliação impressa, pegue ela nesse momento que nós vamos utilizá-la para preenchimento das respostas. Se você não retirou a avaliação na escola, não tem problema. Usando o seu caderno, lápis e borracha, você também vai poder fazer a sua avaliação. A primeira página da avaliação conta com uma parte de gabarito, né? Que tem aqui 22 questões e aqui temos as bolinhas para você pintar de acordo com as respostas da sua prova. E aqui nós temos o nome da escola, nome do aluno, a data em que a criança realizou a atividade e a turma, segundo ano, e aí tem a letrinha correspondente à turma da criança. Se a criança estiver realizando a prova no caderno, eu vou pedir para você escrever no caderno matemática e deixar uma linha com cada número de questão. Então, você vai precisar aqui de 22 linhas, né? Colocando cada número em uma linha diferente. E ao lado nós vamos colocar a letrinha da resposta que você acredita que esteja correta. Depois que você terminou de realizar a sua atividade no caderno, é só você enviar a foto dessa parte que você preencheu no seu caderno com as letrinhas das respostas para a sua professora. Se você fizer na avaliação impressa, envie a foto da capa da avaliação diagnóstica de retorno para a sua professora. Número 1. Observe abaixo as camisas que Bernardo tem em seu guarda-roupa. Então, nós temos aqui uma foto com várias camisas. Quantas camisas Bernardo tem ao todo em seu guarda-roupa? Então, depois que você fizer a contagem, você marca a resposta correspondente à quantidade de camisas que o Bernardo tem. Número 2. Observe abaixo o desenho de uma caixa de presente. Aqui nós temos, então, o desenho da caixa de presente. A forma dessa caixa de presente lembra qual figura geométrica? Então, aqui nós temos na letra A, B, C e D várias figuras. Vou pedir para você marcar qual é a mais próxima do desenho da caixa de presente. Número 3. Observe os números do quadro ao lado. Então, nós temos aqui um quadrinho com 4 números aqui dentro, né? Qual desses números é o menor? Então, observando esse quadrinho, qual desses números é o menor de todos? Aí você marca a letrinha A, B, C ou D, de acordo com o número que você acredita que seja o menor. Questão 4. Observe abaixo os filhos de Antônio. Então, aqui nós temos o Ricardo, a Sandra, a Laura e a Marta. Qual dos filhos de Antônio é o mais baixo? Aí você vai observar pelo nome deles e a estatura qual dos filhos dele que é o mais baixo. Aí você marca a sua letrinha também. Número 5. Observe na imagem abaixo o horário das atividades que Pedro fez pela manhã. Então, aqui observe a imagem com a atividade que ele fez às 7 horas, a atividade que ele fez às 8 horas, a atividade que ele fez às 9 horas, a atividade que ele fez às 10 horas e a atividade que ele fez às 11 horas. De acordo com essa imagem, qual atividade Pedro fez depois das 10 horas? Então, não é às 10 horas. Lendo aqui a questão, olha, depois das 10 horas. Aí você vai marcar qual imagem é correspondente à atividade que ele fez depois das 10 horas. Número 6. Resolva a operação abaixo. Então, nós temos aqui uma operação para você poder resolver. Aí você vai colocar o seu resultado aqui. O número que você encontrou aqui, ele está em uma dessas alternativas para você marcar. Então, qual o resultado dessa operação? Então, de acordo com o resultado que você encontrar, você marca a letrinha correspondente a esse resultado. Número 7. Observe abaixo o desenho de um relógio. Então, aqui nós temos um relógio de parede e está marcando uma determinada hora, né? A forma desse relógio lembra qual figura geométrica? Então, observando o formato desse relógio, ele lembra qual desses
polígonos aqui embaixo. Qual dessas figuras geométricas? Número 8. Observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em partes iguais. Então, nós temos aqui uma sequência de números, o número aqui continuando a nossa reta numérica e a letrinha M aqui no meio. O ponto M representa qual número nessa reta? Então, qual é o número que pode substituir a letrinha M, levando em consideração a regularidade que a gente observa nessa reta numérica? Esse número está aqui e é um deles. Eu vou pedir para vocês marcarem a letrinha correspondente ao número que poderia ser colocado aqui na letrinha M. Questão 9. Observe abaixo os vasos de plantas que Carolina tem na janela de sua casa. Então, aqui é a janela da casa de Carolina e observamos vasos de plantas. Quantos vasos de plantas Carolina tem em sua janela no total? Então, nós vamos observar a quantidade de vasos que ela tem e procurar o número em uma dessas alternativas para marcar a letrinha. Número 10. Luciana tinha 5 laranjas na geladeira e comprou mais 3 laranjas para fazer um suco. Com quantas laranjas Luciana ficou ao todo para fazer esse suco? Então, inicialmente ela tinha 5 laranjas e ela comprou mais 3 laranjas para fazer um suco. E aí, de acordo com a quantidade que você descobrir, você marca a alternativa que tem o número que você descobriu, da quantidade total de laranjas que a Luciana ficou para fazer o suco. Número 11. Observe abaixo o gráfico que apresenta o resultado de uma pesquisa feita por uma escola sobre os meios de transportes utilizados pelos alunos. Então, aqui nós observamos o trem, o ônibus, o carro e a moto. Cada um deles tem uma marcação de acordo com a quantidade de alunos que fazem uso desses meios de transporte, né? E aqui, de acordo com esse gráfico, o meio de transporte menos utilizado pelos alunos é. Então, tem um desses meios de transporte que é menos utilizado pelos alunos. Aí você vai marcar a letrinha correspondente a esse meio de transporte que é menos utilizado pelos alunos. Número 12. Josué participou de um curso que durou 2 semanas. Quantos dias durou esse curso de que Josué participou? Então, o curso que ele participou durou 2 semanas. 2 semanas são quantos dias? Aí você vai marcar a letrinha correspondente à quantidade de dias que o curso de Josué durou. Número 13. Observe na imagem abaixo as atividades que Caio fez em um dia. Então, aqui nós observamos a atividade e o que ele fez, que ele sempre escreve aqui embaixo. 5 horas, brincou. 6 horas, jantou. 7 horas, trocou de roupa. 8 horas, escovou os dentes. E 9 horas, dormiu. De acordo com essa imagem, qual atividade Caio fez depois das 8 horas? Então, nós vamos observar aqui nas imagens qual delas corresponde à atividade que Caio fez depois das 8 horas. 14. Observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em partes iguais. Então, aqui ela também tem uma sequência que corresponde a uma determinada regularidade. Existe uma quantidade de números entre cada um desses números representados na reta. E nós temos a letrinha H aqui no meio. O ponto H representa qual número dessa reta? Então, você vai observar qual é o número que vai continuar essa sequência da forma que ela está apresentada para nós e que poderia substituir a letrinha H. E aí você vai marcar o xizinho na alternativa correspondente a esse número que substitui a letra H. Número 15. Observe na tabela abaixo a quantidade de alguns produtos à venda em uma papelaria. Então, nós temos aqui alguns produtos e a quantidade de produtos que estão sendo vendidos. De acordo com essa tabela,
qual é a quantidade de borrachas à venda nessa papelaria. Então, você vai observar aonde está a borracha aqui na lista e a quantidade correspondente dela, para você procurar aqui nas alternativas qual delas corresponde à quantidade de borrachas à venda nessa papelaria. 16. Observe abaixo a quantia que Priscila pagou em uma blusa. Então, aqui tem duas cédulas que correspondem ao valor de que a Priscila pagou em uma blusa. Qual foi a quantia que Priscila pagou nessa blusa? Aí você vai observar qual dessas alternativas tem o valor correspondente às duas cédulas juntas, que é o valor que a Priscila pagou na blusa. 17. Qual das bolas abaixo é a menor? Então, você vai observar os tamanhos das bolas que nós temos aqui e marcar a alternativa que tem a menor delas. 18. Camila comeu 5 biscoitos de um pacote e Joyce comeu 7 biscoitos do mesmo pacote. Quantos biscoitos Camila e Joyce comeram juntas? Então, a Camila comeu uma quantidade de biscoitos e no mesmo pacote a Joyce comeu 7 biscoitos, né? Então, as duas juntas, quantos biscoitos comeram? Tem uma alternativa aqui que tem exatamente essa quantidade, para aí vocês marcarem. 19. Observe abaixo Heitor e seus amigos brincando de roda. Então, aqui nós temos a Sabrina, o Felipe, a Amanda, o Heitor e o Carlos. Quem está à esquerda de Heitor? Então, tem uma criança que está do lado esquerdo do Heitor. Aí, o nome dessa criança é uma dessas alternativas que está aqui embaixo. Observe bem a imagem, porque não é a sua esquerda, é a esquerda de Heitor. Observe bem antes de responder. Questão 20. Observe na imagem abaixo o horário das ações que Marta e João fizeram em um dia. Então, 6 horas tomaram café da manhã, 7 horas correram, 9 horas trocaram de roupa, 10 horas cuidaram dos animais, 11 horas almoçaram. De acordo com essas ações, qual é a atividade que Marta e João fizeram antes das 7 horas? Então, você vai observar aqui no quadro qual foi a atividade que Marta e João fizeram antes das 7 horas. É uma das fotos que nós observamos aqui nas alternativas. Questão 21. Observe abaixo a fotografia que Bruno tirou da capa de um livro. Então, nós temos aqui a foto da capa de um livro. A forma dessa fotografia lembra qual figura geométrica? Tem uma das formas aqui embaixo que lembra a forma da capa do livro. Aí eu vou pedir para vocês marcarem qual delas é a mais semelhante. Questão 22. Observe na tabela abaixo os preços de alguns produtos à venda em uma farmácia. Produtos à venda na farmácia. Então, nós observamos aqui vários produtos e os preços de cada um deles desse lado. De acordo com essa tabela, qual é o preço do lenço de papel à venda nessa farmácia? Então, você vai observar aonde está o lenço de papel e qual é o valor dele. Aí, de acordo com o valor dele, você vai marcar a alternativa correspondente ao valor do preço do lenço de papel. Quando você terminar de preencher, envie a foto para sua professora. Qualquer dúvida, pode chamar. Boa avaliação!